criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, gente, vamos seguir seguindo mais uma vez, caminhando aqui na nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Josué, capítulo 13, 14 e 15, e Marcos, capítulo 16. Vamos lá, gente. Terras a serem conquistadas. Vamos lá. Sendo Josué já velho, bastante avançado, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jerusitas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdote, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos Gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até Lebo-Amate. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até Misrefone-Ramaim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme então Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Armon, até a cidade situada no meio do vale de Ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que os governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jerusitas e Macatitas, toda a região dos montes Hermon e toda Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos Refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jerusitas e macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro de Armon, e desde a cidade situada no meio do vale desde Ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote, Baal, Bet-Baal-Meon e Jaza, Kemerote, Mefaate, Kiriat-Aim, Sibna, Zere, Zafar, na encosta do vale, Bet-Peor, na encosta de Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Senhor, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes medianitas, Eve, Requém, Zur, Ur e Reba, aliados de Sion, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na terra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beori, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se
desde Esbom até Ramate, Mispá e Betomim, e desde Manaim até o território de Debir, no vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote, Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Esta região com suas cidades e o povoado foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estenderia desde Manaim até incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povos de Jair, em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava da planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor o deu, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes disseram. Os levitas são povo, destinado a realizar a obra do Senhor 100%. Hoje, como se fosse aquele pastor que vive para a obra integral, que renunciou à vida dele, ou aquele músico, ou aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem que se dedica 100%. A herança deles é somente espiritual. 14. Foram essas terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que os sacerdotes Eleazar, Josué, filho de Nun, os chefes dos clãs dos tribos de Israel, repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiam a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até o dia de hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zim e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar, e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira do sul deles. A fronteira oriental
era o Mar Salgado até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então no vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que ficava defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava então pelas águas de Es-Semes, indo até Bet-Inon, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inon, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, e Kiriat Jeraim. De Baalá fazia curva em direção ao oeste até o monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do monte Gerazim, isto é, Quesalon. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Tímina. Depois ia para a encosta norte de Ecrom. Virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sensai, Aimá e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer, e Calebe disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou então, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou Calebe: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhes deu as duas fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã do clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Casbeel, Éder, Jagur, Quiná, Dímino, Adada, Quedes, Azon, Itna, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quiriote, Erzon, que é Azon, Amasselá, Molada, Azarcada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azer, Eldonlate, Quesil, Ormá, Ziglac, Madamná, Sanzana, Lebaote, Silim, Ainrimion. Eram 29 cidades com seus povoados ao todo. Na Cefelá, em Estaol, Zorá, Asnaz, Anoá, Enganim, Tapuá, Enã, Zarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim e Gederá, ou Gederotauim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zanã, Adassa, Migdal, Agade, Dileã, Mispa, Jaquetel, Laques, Bonzate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitios, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povos. Líbna, Eter, Azã, Ifitá, Asná, Mezibe, Keila, Axibe e Maressá. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas extremidades de Asdote, com seus povoados. Asdote, com suas vilas e seus povoados. E Gaza, com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito, no litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jati, Socó, Daná, Kiriat Saná, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olen, ou Olon e Giló, ou Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Arade, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Afeca, Runta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá,
Jezreel, Joquedeão, Janoa, Caim, Gibeá e Tímina. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Betzur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jeraim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Medim, Secacá, Nibissã, cidade do Sal, e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Aqui nós aprendemos que Deus é um Deus de detalhes e que não esquece a recompensa para ninguém. Ainda que passe um tempo, aquilo que é seu será entregue em suas mãos, porque Deus é e sempre foi e continuará sendo fiel. Marcos capítulo 16, a ressurreição. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Aqui nós vemos uma grande lição. Maria Madalena e as outras mulheres iam lá e buscar e encontrar um Jesus morto. E elas não entenderam nada do que Jesus falou, que ele estaria ressurreto, estaria vivo. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entraram no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceram primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que tinham estado com ele. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Olha só, hein? Viveram, conviveram, ouviram e mesmo assim não creram. Provaram de uma presença, o que ele falou se cumpriu e mesmo assim eles não creram. Não é muito diferente de hoje, né? Às vezes está tão claro diante de nós, está tão na nossa frente a palavra viva e eficaz, mas os problemas, os medos, as dificuldades da vida fazem com que a gente não dê o crédito que a palavra ela deve ter. É o que o próprio Deus usou o profeta Isaías, né, o profeta messiânico, para dizer: a quem deu crédito a vossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor, né? Então, que o inimigo e os problemas da vida não tire o crédito de Deus, da palavra pregada, vivida e daquilo que a gente já provou do Senhor, né? Como eles provaram tantos milagres, sinais e prodígios e não creram naquilo que era mais simples. Vamos lá. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as criaturas ou pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera ou veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e começaram a pregar a toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Então, quando não tem sinal, porque falta crença, porque a palavra de Deus está valendo para nós até hoje. Quando há crença, há sinal. Beijo no coração, gente. Todos na paz.
Música